Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Brasil colonial, o ciclo do açúcar, o elemento basilar na colonização portuguesa aqui no Brasil. I have a dream. La esperanza de mundo mejor. It's one small step for man. Para entendermos melhor esse processo, é necessário que compreendamos os interesses metropolitanos portugueses em sua colônia aqui na América. O açúcar, um produto de alto valor na Europa, era presente de reis, presente de nobres, por isso o seu alto valor encantava os portugueses. Além disso, Portugal já possuía uma grande experiência no cultivo do açúcar em suas ilhas atlânticas. Madeira, Açores, São Tomé e Príncipe já foram o piloto para que Portugal experimentasse esse processo em suas ilhas coloniais próximas da África. Portugal, aqui na América, encontrou condições favoráveis para a exploração da economia canavieira. O solo do tipo massapê e o clima tropical foram importantíssimos para o sucesso da empreitada portuguesa aqui na América. Aqui no Nordeste, as condições eram ainda melhores, como Salvador e Recife foram centros de exploração do açúcar aqui na região. Regiões com portos naturais, como a Baía de Todos os Santos, também o solo em planície era importante e a proximidade de Lisboa foram elementos importantes para a escolha de Salvador e Recife como polos açucareiros. Mas Salvador, por ter condições excepcionais, como a cidade em Acrópole, que garantia a habitação e a proteção na parte de cima, além da parte comercial e proteção também na parte de baixo, foi escolhida, devido à cana, como a primeira capital do Brasil, sendo sede do governo geral de Tomé de Souza, fundada em 29 de março de 1549, para servir exclusivamente aos interesses açucareiros portugueses aqui na colônia do Brasil. O engenho, unidade de produção do açúcar, era dividido em algumas partes. A Casa Grande, onde habitava o senhor de engenho, sua família e alguns agregados, era seguida da senzala, onde viviam os africanos escravizados utilizados como força produtiva no sistema compulsório de trabalho nos engenhos. A moenda, onde se moía a cana, transformando-a em garapa, era o início de todo o processo de fabrico do açúcar, que passava pelas caldeiras, onde o mestre açucareiro tinha uma enorme experiência no fabrico do açúcar, até que se formavam os famosos pães de açúcar, que eram exportados em caixotes em direção à Europa e distribuído por todo o continente pelos holandeses, pelos flamengos, que se especializaram em transportar, sendo apelidados inclusive de os carreteiros do Atlântico. Mas nem só de transporte viviam os holandeses. Era muito mais importante o papel deles aqui na economia canavieira do Brasil, pois eram responsáveis pelo financiamento dos engenhos. Flamengos, batavos, financiavam os engenhos em prol de Portugal e dividiam com Portugal a responsabilidade, sendo responsáveis por transportar, refinar e distribuir o nosso ouro branco no continente europeu, ficando com a maior parte dos lucros. Essa relação foi rompida por volta de 1580, quando, devido à crise sucessória, Portugal viu a coroa ibérica ser unificada. Espanha, então, passa a dominar o Reino de Portugal e rompe imediatamente os privilégios holandeses sobre o açúcar brasileiro. A partir de então, os holandeses passam a assediar de forma inimiga o nosso litoral. Empreendendo uma grande invasão na Bahia em 1624, que foi rechaçada por Salvador, que é uma cidade que se chama Salvador, mas poderia muito bem se chamar Fortaleza, devido aos seus fortes que protegem a cidade. Fracassada em Salvador, a invasão então seguiu para o norte e em 1630 tomou Recife, por lá ficando por cerca de 24 anos, sob o comando
do conde Maurício de Nassau, eles empreenderam liberdade religiosa, apogeu artístico e cultural, além de uma grande formação e a grande consolidação da economia canavieira no Nordeste açucareiro. Os holandeses foram expulsos por questões religiosas. Os portugueses católicos os expulsaram na Batalha dos Guararapes, em 1654. Mas foi o fim, pois lá eles passaram a plantar o açúcar, que passou a concorrer com o açúcar português, levando à crise do nosso principal produto colonial e à busca por novas riquezas em nossos sertões.